Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Contexto, um podcast sobre marketing, cultura e os bastidores das decisões que ninguém vê, mas que fazem tudo acontecer no mercado digital. Eu sou o André Catapan, aqui do meu lado está o Christian Urbanerra. Falei certo o seu sobrenome agora, Christian? Tudo bom com você? Tá certo, tá certo. Tudo bom, André? Tá certo Tu- ali, pronunciou bem. Tudo bem, tô É, evoluindo agora em espanhol intermediário já. já pode pegar o certificado de Duolingo. Ai, ai. Então, eu acho que aqui seria eu, né? Eu acho que É, sim, pode seguir aí. tá. Só para o pessoal que está ouvindo aqui no Spotify, assim, a gente está fazendo um podcast também no YouTube, né? Então, se tiver alguma coisa que você sinta que está fora de lugar ou fora de contexto, talvez seja porque a gente é o nosso primeiro podcast e segundo, a gente está pensando também na galera do YouTube, tá? Então, o tema de hoje vai ser sobre produtividade. Produtividade sem neurose. Vamos responder algumas perguntas, né? Sobre como ser mais produtivo, por que que a gente quer ser tão produtivo, como ser produtivo no home office. E antes de começar com o episódio, a gente precisava dar um recado, tá? Para todos os nossos ouvintes, este é o patrocinador master aqui do podcast, o CCCC. O que é isso? Consultoria Criativa de Contexto do Christian e Catapan. Meu Deus. Se esse nome não for criativo o suficiente para você, então não sei o que é. Mas qual que é a ideia da consultoria? E esse eu espero que não seja o nome oficial, tá? Mas é, qual que é a ideia da consultoria? Revisar os seus textos, revisar a sua campanha, revisar, por exemplo, será que a copy do seu site está desalinhada? Você não se sente, eu acho que está muito com cara de pilantra essa copy, porque talvez você esteja copiando algumas fórmulas e não se adapta a você. Então, a gente faz essa revisão. A gente faz revisão de copy, revisão de campanha, revisão do contexto geral do seu negócio. É só chamar a gente, tá bom? Se você estiver no meio de um lançamento, revisar o produto ou a oferta, clica aqui no link da descrição no YouTube, ok? No YouTube, aqui na descrição, no Substack, aqui também vai estar a informação. E, bom, pode mandar uma mensagem, seja lá no nosso perfil oficial, @podcast.contexto, no Instagram. Pode mandar uma mensagem para o André, ali está a rede social dele, também a minha, o Christian. Ou seja, ali a gente está para resolver a dúvida, tá bom? Então, com o recado dado, André, me conta, vamos analisar o contexto do episódio de hoje. Então, vamos lá. O mundo nunca quis ser tão produtivo, né? Livros, cursos, aplicativos, podcasts. O mercado está inundado por dicas, hacks, sistemas ou novas tecnologias que prometem aumentar a produtividade. Se ser mais produtivo é um desejo de muitas pessoas, talvez ele seja ainda maior para os profissionais do marketing digital, como eu e o Christian, né? Especialistas, copywriters, designers, gestores de tráfego, estrategistas, todos estão em busca de uma poção milagrosa que vai permitir que eles executem mais em menos tempo e, com isso, teoricamente, ganhar mais dinheiro. Mas quanto disso realmente é verdade? Por que a gente quer ser tão produtivo assim? E para nós, né, que trabalhamos em casa, no home office, como ser produtivo dentro de casa? E o que nós, eu e o Christian aqui especificamente, né, o que a gente tem feito para ser mais produtivo? É isso que a gente quer discutir nesse contexto de hoje. É, e ali então vamos começar pela pergunta, né? Principal, por que que a gente quer ser tão produtivo assim? E eu gostaria de mencionar sobre que sempre que nós, pelo menos o André e eu, queremos abordar um problema, é bom a gente analisar por que que ele acontece. Então, por exemplo, se você for contratado para aumentar as vendas do seu especialista, antes de pensar em qualquer estratégia de vendas, no episódio 1, no
episódio passado a gente fala um pouco disso. Estratégia é o conjunto de decisões que você vai tomar, decisões difíceis. Se você vai pensar numa estratégia de vendas, antes, primeiro, tem que pensar por que não está vendendo. Então, agora mesmo a gente vai fazer esse mesmo exercício. Vamos pensar por que não estamos conseguindo fazer as coisas, ao invés de pensar como ser mais produtivo. Porque qual que é o pensamento, André? Se somos mais produtivos, trabalhamos mais e ganhamos mais. Só que, será que isso é verdade? O que tu acha, André? Eu acho que a gente tem que pensar também uma coisa assim, né? De que a gente assume essa verdade de que por que a gente quer. A gente está nessa discussão sobre produtividade. E o que a gente mais vê, por exemplo, é aquelas soluções rápidas, por exemplo. Ah, é um aplicativo, é um checklist, é uma técnica, é alguma coisa assim que, às vezes, e talvez possa ter acontecido com você, eu sei que já aconteceu comigo, parece que você está cada tempo, cada pouco, testando uma técnica diferente e no final você não vê o resultado, você acaba não sendo produtivo assim. Então a gente gosta de ir analisar e para os princípios, né? Então, isso que é o nosso. A gente está analisando o contexto aqui do assunto, né? E no mercado digital isso tem muito, né? As pessoas querem trabalhar mais, atender mais clientes, então elas têm uma lógica assim, meio matemática, né? Ah, se no meu dia eu dou conta de atender 3 clientes ao invés de um cliente, então eu vou ganhar 3 vezes mais. Então, isso aqui ainda tem aquela noção assim muito ligada com vender a sua hora, né? Então, se você consegue produzir mais por hora, você vai ganhar mais. E assim, não é que isso seja uma mentira, só que também não é necessariamente uma verdade, porque quem já teve contato assim com pessoas que atendem muitos clientes simultaneamente, vai ver que normalmente a pessoa assim, ela pode até financeiramente estar ganhando um pouco mais. Só que ela também tem esse desejo de ser mais produtiva porque ela vive num estresse muito grande, ela está sempre sentindo que ela está apagando incêndio, ela não consegue trabalhar com tranquilidade, ela não consegue trabalhar com calma. E para muitos profissionais, tipo nós, assim, ela não consegue desenvolver o melhor trabalho dela. Isso também é um problema, né? Então, assim, não é só uma questão de ganhar mais, né? Ganhar mais é um ponto importante de que a gente gostaria de ser mais produtivo, trabalhar mais ou ganhar mais. Só que também para trabalhar melhor, né? Eu acho que essa é uma ideia interessante de uma discussão boa de se fazer a respeito da produtividade. Você quer É, comentar alguma coisa aqui, Christian? sim, sim. Que também, eu recentemente estava dentro de um grupo, né? De uma comunidade de leitores, né? E esses leitores, muitos não estão dentro do mercado digital, senão são estudantes, professores, assim. E embora seja uma outra realidade, porque assim o nosso público aqui do podcast é principalmente o profissional que trabalha com a internet. Mas claro, também tem a pessoa que se interessa pelo marketing e também seja bem-vinda aqui no podcast. Só que esse problema da produtividade também aparece nas pessoas que têm algum salário, as pessoas que estudam, que vão para a faculdade, que estão, por exemplo, estudando 5 temas diferentes ao mesmo tempo, porque precisam passar uma prova. E se sentem cansadas porque elas mesmas estão se atolando de tarefas, de coisas para fazer. Então, não é uma coisa assim só para quem trabalha home office, não é uma coisa de só para quem tem um negócio próprio, é para todo mundo hoje. É para todas as pessoas na vida de hoje, porque temos acesso, isso é alguma coisa que vamos mencionar daqui a pouco, o acesso à informação é maior. Então, devido a esse acesso maior, nós não crescemos sendo treinados ou não aprendemos a uma idade mais cedo de crianças, não aprendimos ainda a escolher as coisas que vão ajudar para o nosso desenvolvimento. Então, uma coisa de porque muita gente quer ser produtiva é porque quer aproveitar tudo que tem à disposição. Eu preciso ler 1 milhão de artigos de Wikipedia. Eu preciso ler todas as páginas do Google. Preciso saber todos os prompts de ChatGPT.
mas será que você precisa disso? Então, eu acho que André vai mencionar um livro que fala muito sobre a mudança dentro da nossa sociedade. Por isso que É, acho que este episódio não é somente para a galera do marketing, é realmente para qualquer pessoa que se sinta escrava dessa produtividade máxima, dessa produtividade tóxica. É, esse foi bom você puxar esse tema, porque esse é o outro lado da moeda, né? Porque se você tem, existe o desejo positivo de você querer fazer mais, de você querer ganhar mais e de você querer trabalhar melhor, né? Como a gente falou, uma consequência positiva de ser produtivo. Só que por outro lado, existe aquela consequência negativa de quando você não atinge isso e ela aparece normalmente como uma culpa, né? Então, o livro que o Christian comentou, que eu trouxe aqui, é o livro que se chama Sociedade do Cansaço, do autor, agora eu vou me ferrar, né? Byung-Chul Han, eu acho que é o nome. É um autor bem famoso, o livro é um best-seller, e assim, eu ouvi, esse foi um dos poucos livros que eu li como um audiobook, então eu escutei o audiobook dele acho que tem na Amazon, no Audible, alguma coisa assim, me chamou bastante atenção, porque ele oferece uma justificativa muito boa, uma explicação muito boa e antropológica mesmo de por que a gente sente essa culpa, né, de quando da gente não ser produtivo. Eu acho que esse é um dos temas, assim, desse episódio. Então, assim, eu vou trazer um resumo muito simplificado, que é, vamos dizer, o que eu guardei do livro, mas eu acho que tem um ponto fundamental, assim, que ele faz uma análise, como eu disse, né, sociológica, que ele diz assim, que nas últimas décadas, a nossa sociedade, ela teve uma mudança. E essa mudança foi de que sentido? Antigamente existia uma sociedade de obediência, ele coloca lá no livro, que era o quê? As pessoas faziam as coisas obedecendo os outros. Então, você tinha uma autoridade externa, que é uma autoridade do trabalho, do pai de família, da igreja, essa autoridade que está fora da pessoa, né? E a pessoa executava suas ações, muitas vezes temendo essa autoridade externa. Só que daí, com todos os movimentos sociais que aconteceram nas últimos, sei lá, 50 anos, a gente sabe, né, toda essa a questão da revolta lá nos anos 70, essa autoridade, ela se mingou, de certa forma, né? Só que o que o autor do livro, né, o Byung-Chul Han, ele fala, é que ao invés da gente viver como vamos dizer, libertos dessa opressão externa, a gente acabou criando uma opressão interna, que ele chama de sociedade da performance. Então, assim, ao invés da gente ser cobrado por outras pessoas, que eram essas figuras de autoridade, hoje a gente está sendo cobrado por nós mesmos. Então, a gente desenvolveu uma cobrança interior muito grande. E, assim, ela é pior do que era a cobrança externa antes, e pode parecer meio bobo, mas pensa o seguinte, imagina que antigamente você era cobrado, sei lá, das 8 da manhã até as 6 da tarde, que era o horário do seu trabalho. E hoje em dia você é cobrado todos os dias por você mesmo, quando você acorda, quando você vai almoçar, quando você vai dormir, toda vez que você queria estar fazendo alguma coisa e você não está fazendo, você vai lá e tem aquela cobrança assim. E assim, acho que a grande lição, assim, a grande provocação desse livro, na realidade, é que ele faz assim, que a exploração dos tempos modernos não é uma exploração do patrão explorando o empregado, mas é uma exploração de eu explorando a mim mesmo. Isso é muito doido quando a gente pensa, né? Porque, cara, a gente se culpa muito quando a gente não faz as coisas que a gente gostaria de fazer, né, Christian? É. E essa culpa, assim, eu vejo que chega a fazer com que muitas pessoas dediquem suas energias no foco errado, né? Tem outro livro que é esse da Sociedade do Cansaço, eu não li ainda, tá na lista, mas tem um livro que eu li que é sobre o essencialismo, né? Que é mais é que tipo assim, ele é para as pessoas que adoram o minimalismo, eles vão adorar o essencialismo, né? Esse livro. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do minimalismo estético. Eu não gosto até do minimalismo material. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa
que, assim, como que é esse minimalismo material? Que você gosta de ter muitas coisas? Não necessariamente. É que eu gosto de ter coisas que me ajudem e também coisas inúteis. Eu gosto de ter parafernália. Eu gosto de ter coisas decorativas, por exemplo, no ambiente. Então, um quadro. Será que um quadro vai ajudar em um ambiente? Não, não ajuda. Assim, ele, na prática, não vai te ajudar, mas vai te ajudar a ter um respiro, até. É, eu gosto, por exemplo, de ter vários quadros para eu ver, não somente uma parede com um quadro. Eu gostaria de ter vários quadros. É nisso que eu me refiro. Uhum. A pessoa que é minimalista quer só uma coisa, quer tudo muito limpo, muito clean. Eu não sou muito fã disso. Até mesmo que eu seja usuário da Apple, né? Eu tenho um iPhone. Não gosto da estética de tudo branco, Uhum. zero cabos, não gosto tanto assim. Mas eu gosto de saber dedicar os esforços. Assim, ali, né, essa parte do livro Essencialismo eu pego. Um conselho que eu levei a sério foi que você não precisa pensar tanto em o que você tem que fazer, senão o que você pode deixar por fora. Então, ali, juntando com o que o André mencionou, sobre esse excesso de culpa ou essa entrar nesse flow da sociedade do performance. O que acontece é que muitas pessoas estão pensando o que eu preciso fazer para, e sempre é o que mais eu posso fazer. Será que eu boto a cara numa geladeira com gelo para poder acordar, ter energia? Será que eu preciso acordar às 4 horas da manhã? Será que eu preciso fazer essa dieta? Sempre é um pensamento, eu vejo que um padrão, eu mesmo passei por isso, de pensar sempre o que eu tenho que fazer. Só que agora a abordagem vale a pena um teste, de você pensar o que eu posso deixar de fazer, o que eu posso deixar por fora. De todas as atividades que você acha que precisa obrigatoriamente cumprir, qual delas você pode eliminar? Então, ali vai enxugando É engraçado ali porque as demandas, né? a impressão que eu tenho, Christian, é que a gente, quando trabalha assim, parece que a gente está num estado de tensão constante, né? E nem sempre Sim, é uma tensão imposta, por exemplo, por demandas de projeto, porque ou dos trabalhos que você tá, né? Porque, por exemplo, às vezes eu vejo assim, eu tenho lá uma lista de coisas para fazer. E muitas vezes eu já sofri com isso de não estar dando conta de, vamos dizer, de fazer as demandas que estavam previstas, porque alguma coisa atrasou, alguma coisa eu tive que refazer, sim, alguma coisa assim, e eu me sentia culpado porque eu não queria, vamos dizer, pedir para reajustar algum prazo ou alguma coisa assim, e era, vamos dizer, um sofrimento muito grande que eu deixava só para mim. E eu achava que era muito maior do que, por exemplo, quem me contratava, porque daí normalmente se eu chegasse e falava, olha, isso aqui eu não consegui fazer hoje, eu vou ter que deixar para amanhã, tem algum problema? Se não, e a maioria das coisas assim, beleza, não era tão urgente assim, eu poderia ter é, esse respiro, só que é isso que você falou, né? Essa cobrança interna que a gente tem, né? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso agora eu tenho que sim. fazer isso. Parece que a gente meio que quer ter as 24 horas do nosso dia cronometrada e a gente tem que fazer alguma coisa em cada minuto ou cada segundo, senão a gente está desperdiçando a nossa vida, né? É, Então, acho que essa é a parte tóxica dessa conversa toda, né? sim, sim, e até também eu sinto que existe uma confusão. É que são várias coisas aqui, tá? São várias coisas envolvidas. Porque o modelo de produtividade máxima, ou o exemplo bom, para muitas pessoas é um exemplo ruim, que é o exemplo dos atletas. Então, eu só quero que você pense comigo, né? Você é ouvinte aqui do nosso podcast. Pense comigo por um pouquinho, por um momento. Se você vê o Cristiano Ronaldo, o, os grandes nadadores, os grandes esportistas, os grandes atletas como modelos,
Você sabe o contexto deles? Por que eles estão fazendo tudo assim, dar esse push naquele momento? Porque eles sabem que tem um curto período de tempo para render. Se for uma partida de futebol, eles só têm 90 minutos para ver se esse partido vai conseguir a vitória. Todos vão querer a vitória, né? Que nem aquele meme do tá, mas você tá pensando, estamos competindo ou estamos competindo? Ou seja, você vai entrar para competir, vai entrar para ganhar, não tem de outro. Se não são 90 minutos, talvez 120 minutos, até os pênaltis, numa partida de futebol. O tênis, ele dura mais horas, são talvez 3, 4, 5 horas de partida. Beisebol também pode ser 5, 6 horas, mas todos os atletas ali estão pensando em vamos ganhar. Eles chegam a uma idade, 35, 40 anos, que já ali fica bem difícil eles se sustentarem no esporte. Então precisa se aposentar. Só que quando uma pessoa cumpre 40 anos, na expectativa de vida atual, quanto tempo ela tem de sobra? Não são outros 40 anos, talvez 50 anos para frente. Ah, eu já me aposentei, mas você vê muitos ex-jogadores de futebol dos anos 2000, hoje em dia, trabalhando. Fazendo o quê? Publi, tendo influenciadores, tendo investimentos, negócios. Seguem trabalhando, porque a carreira no futebol acabou, eles deram o seu máximo performance e agora o contexto mudou. E quando você vê as entrevistas atuais deles, não parece que eles estejam sempre na correria, sempre buscando a vitória, sempre buscando. Então, a gente precisa dar uns 2, 3 passos para trás e observar. Será que eu estou querendo ganhar uma carreira aqui porque preciso ser o primeiro? Você está pensando... Eu tenho um amigo que eu brinco com ele. Eu falo, cara, você vive como se fosse morrer daqui uma semana. Porque ele faz tarefas assim, tipo, qual que é a rotina dele? Ele tem uma empresa, né? A empresa da família. Ele vai dormir tarde, assim, tipo, 1 hora da manhã. Acorda 11 horas da manhã, meio-dia. Ali ele faz o trabalho da empresa até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. A menos que ele precise estar um pouco mais cedo. Só que depois das 5 ou 6 horas da tarde, ele marca, na mesma noite, partida de futebol, saída para o cinema, saída para a hamburgueria e bowling. Para depois dormir e no seguinte dia ele sair para a praia. Nossa, Sair para eu um acho que eu rolê. faço isso em uns 6 meses e o cara faz uma noite. Pois é. E o cara, ele é introvertido. Ou seja, ele não é a alma da festa. Mas é que assim, é incrível, porque você conhece ele é calmo, quieto, mas a rotina dele parece que ele está fazendo os últimos 20 desejos antes de morrer, entende? Assim, sempre está fazendo alguma coisa assim. Eu falo, eu me estresso quando eu converso com ele, porque ele fala, não, é porque a gente tem que fazer alguma coisa daqui a pouco. Eu já tenho que sair, já tenho esse compromisso, já tenho esse rolê. Então, assim, tudo bem você estar ocupado, tudo bem você ter uma rotina que você se sinta orgulho, precisa aproveitar a vida, né? Precisa viver, não estou falando disso, mas essa vida acelerada também não é saudável, porque essa carga de estresse no teu corpo, você vai ter que pagar as contas lá na frente, porque muito estresse vai fazer com que você eh, não raciocine bem. Você vai naquilo que a gente chama hoje de burnout, ou antes a gente chamava de frescura, mas a gente cai nisso. A gente cai nisso de que você não está conseguindo lidar com todas as demandas, justamente porque você pensa, preciso fazer muito, porque alta performance, porque atletas, porque Cristiano Ronaldo faz, porque... Mas assim, pegando o exemplo do futebol, você já viu jogar o Messi? Como que ele é o contrário, o oposto. E os dois são grandes talentos, mas vamos pensar em outro exemplo, né?
Bach, o músico, ele, ele escreveu um monte de peças nas circunstâncias lá de sem energia elétrica, sem geladeira. Faz muito tempo que, assim, tipo, quando eu comecei a estudar música, eu me senti assustado por tudo que o Bach ele conseguiu fazer sem quase recursos. E ele constante, tudo matemático. As obras de Bach eram, até hoje, são estudadas pelos músicos e matemáticos. Então, eu acho que para poder lidar com essa sociedade da performance, do cansaço, para poder sair dessa rotina, a gente precisa primeiro ver duas coisas. Número um, será que eu estou vivendo como se fosse morrer na semana que vem? Essa é a primeira coisa, assim. Será que eu estou vivendo como se sempre fosse a última oportunidade? Assim, é verdade, vamos aproveitar a vida, mas também a gente tem que ser um pouco realista. Assim, tipo, eu espero ver a minha esposa hoje, ela está no trabalho agora, né? A esposa do André também. Mas eu espero ver ela daqui a pouco, eu espero ver ela amanhã, eu tenho planos com ela semana que vem. Então, será que não tem coisas que eu sei que eu gostaria de talvez fazer com ela, um jantar, mas eu preciso fazer hoje? Será que é necessário? Aquilo que eu falei antes, no livro Essencialismo. Será que tem coisas que você pode falar, não, isso dali não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, até que chega aquilo que é realmente importante. E a segunda coisa também é pensar qual é o grau de prioridades que a gente tem. Assim, qual que são as coisas que a gente vai considerar importantes. Se tudo é importante, nada é importante. Assim, tudo Sim, está na mesma régua. Então, também não é assim. Aquilo que é mais importante é mais importante. Aquilo que não é importante fica lá de último lugar. sim, Então, eu acho que são coisas que precisamos dar atenção, dar consideração, assim, porque senão a gente vai estar gastando a vida tentando fazer coisas que pensamos que vão ajudar na nossa performance, mas na verdade estão quase que tá restando a nossa bateria, tá é, tirando a nossa vitalidade, é isso, sim. tá restando a nossa vitalidade. Eu achei interessante esse exemplo que você trouxe, porque a impressão assim desse exemplo que você trouxe do seu amigo, que a gente começa a ter essa visão assim de querer ser tão produtivo, ou de não querer desperdiçar tempo, ou de estar sempre fazendo alguma coisa que nem tem ali no livro. E isso começa como uma coisa, vamos dizer, voltada para o trabalho, né? Uma coisa orientada ao trabalho. Mas se a gente não cuida, isso pode se espalhar para a nossa vida inteira, né? Então, por exemplo, ali você estava falando da pessoa que tinha até, sei lá, programação para como que ela ia passar os momentos de lazer, né? Até o lazer da pessoa tinha tinha que ser, vamos dizer, produtivo, né? Ele não podia É, ser perdido. E eu acho tem que que ser isso cronometrado, você tem tem que. que acabar nesse horário porque já tem outro É, lazer, como tipo, não tá desfrutando, sempre tá pensando no futuro, então... isso eu acho legal e eu acho que isso é uma ponte boa, né, para a gente ir para o próximo tópico que a gente quer falar aqui, que é assim, acho que dá para ter um panorama geral assim desse tema, né, da produtividade. Mas talvez um dos profissionais que mais sinta com isso ou mais tenha essa necessidade é quem trabalha mesmo em casa, né? Como a gente, né? Trabalha no home Uhum. office. E eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente trouxe que vão ajudar nessa discussão, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você tem lá a sua rotina de início de trabalho, fim de trabalho, você tem os seus colegas de trabalho, você tem o seu chefe, você tem toda essa dinâmica empresarial. É inegável de que existe uma pressão externa, aquilo que a gente falou da autoridade externa ali, que ela serve como um motivador para você trabalhar, né? Porque a gente poderia falar assim de uma maneira que não, a gente sempre trabalha porque a gente tem
a gente sempre está muito alegre trabalhando, está sempre com muita vontade, está sempre, sabe, aquela coisa extremamente positiva, assim, que às vezes você chega a ter raiva de alguém que é positivo demais, sabe? Aham. E às vezes a gente trabalha, pô, a gente trabalha sem vontade, às vezes a gente trabalha doente, às vezes a gente trabalha com dor de cabeça, às vezes a gente trabalha com raiva de alguém, às vezes... E assim, ser adulto é você fazer as coisas que você tem que fazer, apesar de todas essas circunstâncias, né? E aí, para quem trabalha numa empresa, existe uma certa pressão, assim, né? É a pressão do chefe, é também uma pressão social de como você vai ser visto, né, pelos seus colegas. Existe toda uma... E é uma coisa muito rápida, né? Você vê alguém ali te olhando com uma cara feia, pô, você já dá uma arrumada na cadeira, alguma coisa assim, né? Só que para quem trabalha em casa, trabalha sozinho, trabalha só pela internet, trabalha fazendo os próprios projetos, ou trabalha, sei lá, no projeto de outra pessoa, essa relação ela já é muito indireta, né? Porque para você ver alguém, é primeiro uma mensagem de texto, se é uma coisa mais urgente, aí sim que alguém marca, é uma reunião para vocês conversarem, tudo mais. Só que, sendo bem honesto, assim, e até por isso eu acho que a pessoa tem que ter uma maturidade bem grande para poder trabalhar num home office e conseguir executar o que ela precisa, porque não vai ter ninguém aqui cobrando, tipo, olhando o que você está fazendo, né? Não vai ter ninguém aqui te cobrando para fazer tal coisa naquele horário. E o pior de tudo, né? Pô, você tem, sei lá, a tua cama, 7 passos de distância aqui. Quem te impede de, sei lá, ir lá e tirar um cochilo de 5 minutos, que daí às vezes vira 10 minutos, que quando você vê deu 1 hora. Ah, beleza, você vai ter a tua cobrança lá, mas sabe, você tem que ter essa maturidade, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos motivos que fazem as pessoas quererem ser também produtivas, mais produtivas no home office, porque elas pensam, cara, quando eu trabalhava numa empresa, eu não precisava me preocupar com isso, porque a própria dinâmica da empresa me obrigava assim, eu tô aqui trabalhando, eu tenho tantas horas para cumprir, eu vou fazer isso aqui e acabou o meu tempo, eu vou para casa. Mas quando você está em casa, às vezes você tem essa liberdade, às vezes a liberdade demais pode ser um problema para algumas pessoas, porque elas não sabem, né, o que fazer com essa liberdade. Então, aqui também entra esse ponto, né? Pô, como que a gente faz para ser produtivo dentro de casa, né? E, e aí e acho que uma coisa que as pessoas talvez não se liguem, né, Christian, porque normalmente as pessoas quando falam do home office é sempre daquela coisa assim, né, nossa, que inveja, que vantagem, você trabalha Sim, de casa, né, sim. nossa, que maravilha, você não precisa pegar carro, ônibus para ir trabalhar, que sonho, não sei o quê. Mas o lado ruim, né, de você trabalhar de home office é que assim, você trabalha de casa, então você não tem assim um momento que você sai da sua empresa e você desliga e você chega em casa, porque a sua empresa é a sua casa, né? E aí É, isso também contribui para você ficar naquela pressão, porque imagina, se você se cobra o tempo inteiro, você trabalha onde você vive. Todo momento que você está se cobrando é um momento que você pensa, pô, eu acho que eu deveria estar trabalhando. Só que se você está sim. em casa e você trabalha numa empresa, você não vai pensar 11h30 da noite em sair com o teu carro e até a tua empresa para ir lá trabalhar. Então isso é uma Sim. dificuldade bem grande, né, Christian? Sim, e é que é algo que, assim, né, não é para atacar fogo no sistema educacional, tá? Também não vamos ser anarquistas por aqui. Mas a gente não aprende isso, pelo menos, né? Assim, as possibilidades que existem, porque o home office não é de hoje. Gente, eu conheço pessoas que trabalham em home office desde os anos 80, desde os anos 90. Minha mãe, por exemplo, trabalhou home office a vida inteira. Minha mãe é costureira. Então, ela fazia as coisas desde casa, e é isso que o André falou. Sempre era bom ver a mãe sempre ali, né? E ela atendia as coisas de casa também, a cozinha, a faxina, e fazia e trabalhava. E a gente de criança não entendia esse sacrifício que ela estava fazendo, né? Ainda mais como mãe solo. E então não é uma coisa que é só para quem trabalha na internet. Assim, se você vê uma costureira de hoje, ou dos anos 50, a mesma coisa, trabalha desde casa, faz esse mesmo trabalho de casa. Sapateiro que tem a sua oficina,
Ou um mecânico que tem a casa e a oficina do lado, trabalha de casa também. Ou muito perto do trabalho, porque o trabalho está na casa. Então, essa visão sexy do home office, eu acho que uma promessa, assim, trabalhe de onde quiser, parece Medusa, sabe, Medusa? De longe é sexy, mas quando você se aproxima e olha nos olhos, te paralisa. Então, também tem que ter cuidado de como que eu quero que seja esse trabalho ideal. Porque se nós somos o tipo de pessoas que nos vemos afetados pelo ambiente, assim, precisamos ter um ambiente exigente. Precisamos nos encaixar num molde hierárquico. Precisamos trabalhar no meio de uma hierarquia. Eu não funciono como gerente, eu funciono mais como uma peça dentro da linha de produção. E tudo bem, tá? Assim, são maneiras de trabalhar diferentes. Então, as pessoas que hoje querem trabalhar de casa, querem sair da CLT para ter uma renda, home office e tal, também precisam ver que o vírus da produtividade, melhor, o vírus da performance, esse vírus vai fazer com que você não desligue. Você vai trabalhar até 10, 11 horas da noite, você vai acordar, tentar acordar 4 ou 5 horas da manhã e só trabalhar. É sábado, você não vai se importar, vai trabalhar. Domingo, não vai se importar, vai trabalhar. Você vai descobrir que você é o pior chefe que existe. Com certeza. Tipo, assim, chega uma hora que você descobre, pelo menos no meu caso, né? Eu vou falar do meu caso particular. Eu tive um back, assim, uma temporada off, ano passado, e o André sabe disso, de que eu precisei sair do mercado, pelo menos uns 5 meses, assim, do ano passado até, de agosto até janeiro. Quando eu voltei em janeiro, eu precisava de uma renda, então ali eu precisei procurar trabalho, né, na CLT, e ali eu encontrei um trabalho de limpeza de vidros. Não que o trabalho seja ruim, porque é bem suave, era bem suave trabalhar, mas fazer a mesma coisa todo dia eu não gostava. E eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de criar coisas. Então, ali no mês de fevereiro, fechei um trabalho, em março, fechei outro. Agora, estou com 4 ou 5 projetos em cima, então pedi demissão do trabalho da CLT, porque eu descobri que, como Steve Jobs, eu sou a pessoa mais inempregável que existe. Assim, eu preciso, ele falou isso, eu sou a pessoa mais inempregável que existe. Mesmo se eu perdesse tudo, eu preciso criar algo novo. Então, olha ali a modéstia, comparando com o Steve Jobs. Tudo Então, bem. mas assim, se eu entrar numa empresa, trabalhar com hierarquia e tal, eu preciso de liberdade para criar, mas esse é meu jeito. Esse sou eu. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que gosta de melhorar coisas. Não gosta de criar, gosta de melhorar processos. São muito boas de planilhas, são muito boas de. Ou também são muito boas de relacionamentos, assim, de fazer conexões entre pessoas. Tem, tem um teste que sugiro muitas pessoas fazerem, é o teste que me ajudou a poder, assim, dar a volta por cima, por assim dizer. Hoje em dia estou no mesmo ritmo, ou estou melhor, né? Eu me sinto que sou mais produtivo. Quando a gente fala do que funcionou para a gente, eu me sinto mais produtivo hoje, nos últimos 3, 4 meses, do que nos últimos 5 anos. Porque estou fazendo muita mais coisa, só que estou fazendo com maturidade e sei para onde tenho que ir. O teste se chama Wealth Dynamics, ou Dinâmicas da Riqueza, a tradução, né? Wealth Dynamics. Você procura esse teste ou vê como que dá para fazer, porque tem que pagar, né, para esse teste, mas ali dá para fazer alguma gambiarra, assim, para poder descobrir o seu perfil, né? Qual que é a ideia desse teste? Você descobrir o seu perfil de, de empresário, de empreendedor. Então, tem a pessoa que é criadora, tem a pessoa que é mecânica, tem o perfil que é aquele que faz conexões, tem pessoas que só se dão bem vendendo, comprando barato, vendendo caro. E assim, não importa se você trabalha para um chefe, não importa se você está home office, você tem o seu jeito de trabalhar. E é bom você
reconhecer isso, que você tem o seu jeito. Quando você reconhece esse jeito, você vai aceitar. Não, cara, eu preciso ter tudo organizadinho. Ótimo. Então, comece a ter o seu ambiente organizado. Sim. E, claro, até a pessoa desorganizada, por exemplo, eu não me considero um exemplo de organização. Mas eu sei que eu preciso melhorar nessa parte. Mas, assim, para mim, é meio que tanto faz. Só que o que vai afetar a minha produtividade? Vai afetar muito se eu, por exemplo, continuar achando que não posso colocar limites. Então, uma coisa que tem nos trabalhos tradicionais, a vantagem é que você tem um cantinho de trabalho, tem um horário, e ali você vai trabalhar, vai entregar, e também não leva muito, assim, leve a vida leve. Não leve tudo tão a sério. Eu Então, posso pode falar, pode falar. posso fazer um comentário, porque acho que isso é interessante, né? Você falar de analisar, assim, né, o perfil comportamental da pessoa, porque isso também vai é um pouco contrário, né, o que a gente vê, assim, hoje em dia, principalmente em soluções que são oferecidas no mercado, né? A gente já vai entrar no que a gente avaliou, assim, né, fez uma reflexão e viu o que ajudou para nós, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, assim, ajuda você a não se perder tanto, porque eu noto que hoje em dia, se você entrar lá, abrir a App Store, né, do seu iPhone, você vai ver uma categoria lá de aplicativos de produtividade, né? Sim. São aplicativos que prometem que você vai ser mais produtivo e tudo mais. E eu comecei a me interessar sobre produtividade, a ler, estudar um pouco sobre isso, porque eu notava que eu baixava todos os aplicativos, eu testava todas as coisas que me indicavam, eu fazia tudo, estava sempre com a última tecnologia e eu não me sentia nada produtivo. E foi só depois que eu comecei, ao invés de olhar para essas coisas que estavam fora, eu comecei a olhar para as coisas que estavam dentro, como que eu trabalhava, qual que era o meu perfil de trabalhar, o que eu queria. Quando eu identifiquei isso, eu consegui ser produtivo com a coisa mais ridícula do mundo, que é uma agenda, que é a coisa mais barata, tipo, 20 pilas, isso aqui eu coloco a minha vida aqui e funciona, sabe? Então, acho que isso é uma coisa legal, acho que a gente já pode passar, né, Sim, sim. Christian, para essas dicas, mas não é besteira, sabe, você fazer essa análise, talvez algumas pessoas fiquem decepcionadas, né, porque elas queriam realmente, A dica qual é o suprema, essa é a dica suprema que, por uau! exemplo, a pessoa poderia chegar aqui e pensar, o Christian usa muito o Notion, né? Não, o pessoal do contexto vai passar um template do Notion e agora a minha vida vai estar resolvida. E assim, poxa. Descubra o segredo que os dois marqueteiros, 10 anos de experiência, com experiência em lançamentos de 7, 8, 9 dígitos, de 48 dígitos em 2 minutos, você vai descobrir. E o que é? Papel e caneta, cara. Então assim, né, talvez algumas pessoas fiquem decepcionadas, mas é justamente por isso, né, a produtividade, ela não vem exatamente disso, acho que como vocês vão ver agora nos nossos exemplos, tem muito poucas, acho que dicas exatamente, não digo práticas, mas eu acho que é mais uma mudança de mentalidade. Você quer começar aí, Christian, enquanto eu Sim, dou uma respirada aqui? tranquilo. Então, ali, a primeira que eu notei no material, por sinal, para o pessoal que não está no Substack, a gente vai disponibilizar os materiais para a galera do Substack, tá? Então, seria para os assinantes exclusivos. A gente vai disponibilizar para o episódio 1 e esse daqui, o episódio 2. Assim, daqui, o episódio 1 já... Daqui a alguns dias, a gente vai avisar ali no Substack, mas é só para você saber. Se você entrar no Substack e não estiver o material, ou não estiver instruções de como vai ser o material, então só aguarde, tá? Mas para o terceiro episódio, episódio 1, episódio 2, se cada episódio desta temporada vai ter um material complementar, porque isso daqui vale a pena você pegar, tá? Então essas dicas vão estar escritas também. Então, esse daqui, essa dica parece boba, mas você precisa... O que me funcionou para mim, primeiro? Funcionou para mim foi pedir ajuda. Qual que é o motivo disso? Você vai dar risada da minha cara aqui. Porque meus dois personagens favoritos dos quadrinhos são o Super-Homem e o Homem-Aranha.
Então, se você não é familiar com eles são completos opostos. O Homem-Aranha, ele é Peter Parker, ele é um fotógrafo, ele Eu mora acho de que as aluguel, pessoas conhecem é os dois. desgraçado. Ah, bom, tá. Sim, eu acho que ali as pessoas vão saber, né? E o Super-Homem é todo Vamos. o contrário. Ele também Isso. trabalha no jornal, mas ele é um deus aqui na Terra, um alienígena deus. O que acontece? Os dois, eles são os mocinhos da história. E eles querem resolver as coisas sozinhos. Por isso que, como eu sempre gostei, né, de pensar em positivo, ser otimista, eu sempre tive isso, a, o otimismo deles dois sempre me atraiu. Por isso que eu queria sempre fazer as coisas sozinho. Só que com o tempo eu percebi que eu precisava pedir ajuda. Por quê? Até o Super-Homem pede ajuda para a Liga da Justiça. O Homem-Aranha tem um monte de super-heróis que ele pede ajuda também, porque dão a mão para ele. E foi ali que eu entendi a diferença entre, agora pensando em retrospectiva, né? Quando eu descobri essa diferença, ali foi que consegui dar palavras a esse pensamento. Consegui entender a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Estou explicando rapidinho. Quem é eficiente busca economizar recursos ao máximo, que é o que a gente está falando aqui. A pessoa que é produtiva, só pensa na produtividade, quer ser muito eficiente. Economizar tempo, economizar dinheiro, economizar energias. Como faço mais coisas em menos tempo? Isso dali é ser eficiente. Agora, ser eficaz significa fazer a coisa certa no momento certo. Então, isso eu posso exemplificar com outro personagem que eu gosto muito, que é o Sherlock Holmes. Eu estou lendo atualmente a segunda novela, O Signo dos Quatro, do Sherlock Holmes. E é interessante que, tanto na primeira história como na segunda e nas posteriores, né? Se você assistiu algum filme do Sherlock Holmes, você vai entender. Mas ali na novela eu vi mais claramente. Ele pede ajuda. Eu vou ler um trechinho aqui, o que aconteceu nessa história que eu estou lendo, né? O Signo dos Quatro. Na verdade, eu já terminei a novela, só que o livro tem 2 contos ali a mais, de bônus. Mas ali na novela, O Signo dos Quatro, em um momento para resolver o caso, Holmes e Dr. Watson, eles precisam localizar um barco com urgência. Eles passaram 30 horas acordados, tentando resolver o caso. Ali o Sherlock Holmes ele pergunta para o Watson, então Watson, o que a gente vai fazer? Na mentalidade assim, ligadaço, o Watson ele fala, cara, a gente tem que perseguir esse barco, vamos procurar em toda a Bahia, vamos procurar, vamos ter que caminhar. Então o Holmes ele fala, calma aí, a gente não vai conseguir fazer isso. Por quê? Se a gente fizer isso, vamos ter que passar dias e caminhar muito. O que vamos fazer agora? Vamos para casa, tomar um café, eu tenho fome, eu acho que você também, e vamos dormir. É isso. Uma pessoa com mentalidade de performance máxima iria concordar com o Watson. Eu preciso aproveitar a energia que eu tenho para poder ser eficiente. Só que a pessoa que é eficaz ou é produtiva de uma forma inteligente vai saber que tem coisas mais importantes. Eles precisavam tomar o café da manhã, precisavam comer alguma coisa, precisavam dormir. E como é que eles iriam encontrar aquele barco? Ali entra a ajuda que o Sherlock pediu. Ele já tem como uma rede de apoio, por assim dizer, que eram uns meninos de rua, que eram liderados por Wiggins, um adolescente desse menino de rua, o mais velho. E ele chamou o Wiggins, pagou para ele e explicou, deu ordens, deu instruções, vocês vão procurar o barco, é assim, assim, assado, nessa parte da cidade, etc. E ali despediu eles. Vão lá, façam o trabalho. E ele foi lá dormir. Então, ali eu percebi que se você for realmente produtivo, você vai saber pedir ajuda. Você vai saber fazer as tarefas melhor, porque não tem orgulho. Assim, você vai ser, na verdade, você, não que não tenha orgulho, você vai ser mais humilde. Você vai falar, cara, eu não tenho como resolver esse problema, vou lá pedir ajuda. Então, Isso é bem por real, isso porque às vezes a que, gente sofre por orgulho mesmo, né? Por não querer se mostrar, tipo, aquela cobrança, né? Nossa, eu sou incompetente, eu não consegui sim, fazer esse negócio exatamente. aqui, né?
Muito bom. Essa cobrança. Então, assim, se até o maior detetive do mundo pediu ajuda na literatura, eu acho que você e eu deveríamos também saber até onde podemos chegar. E É. não somente o melhor detetive. Einstein, ele teve ajuda. Oppenheimer teve ajuda. Alan Turing, ele teve ajuda. Todos eles tiveram ajuda para fazer as coisas. Então, se a gente for para qualquer personagem importante da história, ele não chegou lá sozinho. Ele não, tipo, pum, apareceu pronto. Não, teve ajuda. Porque, assim, o herói é ele, tá bom. Só que desde o ponto de vista dos outros, cada um é o herói na sua própria história. Sim. Então, se você for uma mulher, por exemplo, mulher que está trabalhando e está tendo que cuidar dos filhos, e tem que cuidar do marido, e tem que trabalhar e tal. Ou você for um homem que está ali dando duro pela família e assim. Mas, assim, se você quiser mais produtivo, pense ali. Para quem você pode pedir ajuda? Ajuda para cuidar dos filhos, ajuda para passar tempo com a esposa. Porque essas são as coisas mais importantes. A sua família, a sua espiritualidade, os seus filhos. Ali, quando você cuida disso, quando você cuida da sua saúde emocional, ali você vai conseguir fazer as coisas. Porque o ser humano não é uma máquina, assim, que a gente atua em base de prompts. Não, a gente faz o que tem que fazer feito e precisamos, as emoções fazem parte de nós, os sentimentos também. Então, Sim. pedindo ajuda, eu acho que vai ajudar bastante ali para É. a sua produtividade. Eu vou dizer que eu preciso me desenvolver nessa parte. Eu gostei bastante da dica. Tanto é que quando eu vi que o Christian colocou isso no nosso roteiro, a gente faz um roteiro aqui para cada episódio, e ele compartilhou ali, eu li isso, eu achei tão legal que a primeira coisa que eu fui fazer foi pedir uma ajuda para o Christian no negócio que eu estava meio travado. Então, já coloquei em prática. Eu gostei muito do que o Christian falou, só teve uma coisa que eu não concordo, é que eu sou um leitor que eu gosto mais do Poirot, da Agatha Christie, que é o meu detetive favorito. Já li todos os livros, eu acho, ali. Mas, nossa, isso aqui eu acho que renderia um podcast à parte, só falar de literatura de detetive, porque tá aí um gênero que eu adoro. Mas eu vou pegar aqui a minha primeira dica, né, sobre o que tem funcionado para mim, o que funcionou para mim para ser produtivo dentro de casa. E ela pode parecer boba também, né, num primeiro momento, mas eu acho que vale muito a pena você analisar isso, principalmente se você trabalha no teu home office e tem uma liberdade de horário, né? Tem pessoas que têm horário para cumprir mesmo trabalhando de casa, e tem pessoas que trabalham por demandas, por projeto, né? Como é o meu caso, como é o do Christian. E assim, eu acho muito importante você identificar qual que é o momento que você tem mais energia no seu dia e você colocar nesse momento as coisas mais difíceis que você tem que fazer. Então, por exemplo, a gente que trabalha com marketing, com copywriting, e trabalha aqui no mercado digital, a gente tem, às vezes, algumas demandas que são muito mais complexas, como, por exemplo, pensar no conceito de uma campanha, criar uma campanha, desenvolver peças, desenvolver roteiros, alguma coisa que você tem que sair, vamos dizer, do zero para chegar em algum lugar. Cara, às vezes nossa, isso aí cansa como se você tivesse ido na academia, né? Porque você está pensando e tal, e você precisa muito. E eu costumo deixar esses momentos, essas atividades, para os momentos em que eu me sinto com mais energia, que normalmente é pela manhã, pelo começo da manhã. E é interessante porque se você for olhar assim a rotina de alguns escritores famosos, você vai ver que normalmente eles escreviam em algum momento do dia que era onde eles conseguiam ter mais energia, né? Eu li há algum tempo uma newsletter falando sobre o Mário Vargas Llosa, que morreu há pouco tempo, e perguntaram qual era a rotina dele de trabalho, e ele comentava que ele acordava todos os dias às 5 horas da manhã, independentemente de onde ele estivesse, e ele escrevia para ele por pelo menos 2 horas. Então, das 5 às 7 da manhã era o horário, vamos dizer, dele escrever os próprios livros, escrever as suas histórias e tudo mais. E era, vamos dizer, o horário dele mais assim, sei lá, talvez não, imagino que seja o que ele tinha mais energia para fazer as coisas dele. Depois disso, ele fazia as coisas que ele, vamos supor, em aspas, assim, né? Ele era obrigado, ele era professor, ele tinha que escrever para jornal, ele tinha que escrever, sei lá, cumprir com as suas obrigações, né? E eu acho que isso é interessante porque também tem essa questão, aquilo do que a gente falou, né? Da pressão interna e externa. Se você tem uma pressão externa, você naturalmente
vai encontrar mais energia para fazer ela, porque tem algo ali que você vai ser cobrado, por exemplo, né? Isso, querendo ou não, te ajuda a ir para frente. Mas se você tem alguma coisa só sua que você quer fazer, às vezes coloca ela como a primeira coisa do seu dia, porque se você deixar para depois, vai deixar para fazer, sei lá, de noite, quando você já terminar tudo, você vai estar exausto, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, acho que essa é uma boa dica, né? Que é encontre um momento de energia, assim, né, para você. Acho que eu vou passar direto para a segunda, porque ela é rapidinha e também é um bom complemento. Uma outra coisa que eu acho legal, além de você ter esses momentos essa questão, assim, da energia, é você também pensar que você não vai conseguir... Você não vai conseguir, por exemplo, trabalhar todas as horas do seu dia com a mesma intensidade, mesmo você começando a trabalhar, sei lá, de manhã, sei lá. A minha manhã é sempre muito boa, as minhas tardes não são. O que eu tento fazer? Eu tento sempre, então, fazer o máximo de coisas possível de manhã. E uma das coisas que me ajudou a pensar nisso é um livro chamado Deep Work, do Cal Newport, que é uma espécie de guru meu, assim, com esse assunto. Para mim, é um dos melhores que fala sobre isso. E lá ele dá uma dica da gente dividir o dia em blocos de tempo. Eu não uso muito isso, não é uma coisa que me agrada. Tentei usar, mas eu não tenho paciência, não tenho organização para fazer isso. Mas, em conjunto com isso, essa ideia de dividir os dias por blocos, eu vi num podcast do Andrew Huberman, eu acho, alguma coisa sobre produtividade, foco, concentração. E ele comentava que blocos de 90 minutos, 60, 90 minutos é mais ou menos o limite que a gente consegue para fazer um trabalho bem focado. Porque às vezes a gente quer fazer, não, eu vou trabalhar essas 4 horas inteiras aqui e vou fazer tudo que eu preciso. Só que chega, normalmente, depois de uns 90 minutos, você tá um taco, assim, você não consegue fazer mais nada. Então aí, o que eu vi ali? Às vezes você fazer, sei lá, 3 blocos de 90 minutos ao longo de um dia, parece pouquíssimo tempo, né? Vai dar, sei lá, menos de 5 horas, se você for ver. Mas se você conseguir trabalhar esse tempo sem distração, você vai ser muito mais produtivo do que às vezes você ficar 10, 11 horas querendo trabalhar e fazer alguma coisa, ficar consultando o celular, Instagram, não sei o quê. Então aqui é uma outra dica, né? Tentar fazer uns blocos assim de 90 minutos e trabalhar sem distração. E de preferência nos horários em que você tem mais energia, né? Então, evita de marcar reunião para esses horários, tenta os teus compromissos pessoais, coloca, vamos dizer, de tarde, que é quando você já está meio morto, assim, você não vai perdendo, mas tenta salvar esse tempo precioso e coloca e faz esse compromisso, assim, não, eu vou, beleza, esses 90 minutos aqui eu só vou fazer isso, né? Então, acho que essa é uma boa segunda dica aqui para você. Sim, e ali, só complementando, né? Quando a gente pensa assim, bastante, biologicamente a gente gasta energia. Por cada 20% das calorias do corpo são queimadas pensando, mesmo que o cérebro represente 2% da massa corporal. Então, assim, de cada 100 calorias, 20 vão para o seu cérebro, tá? Por isso que é bom você ver como gastar essas energias melhor. Energia, não estamos falando de uma energia mística, não, é energia biológica mesmo. Então, também ali tem a ver com a sua alimentação, com a quantidade de sono e tudo mais, tá? O que eu queria também falar era, pelo menos a minha segunda dica, seria além de fazer o que o André faz, porque eu também faço isso, eu vou dividindo o meu dia por blocos de tempo. Também coloco música, tá? Então eu vou trabalhando com música para poder, não sei, eu sinto que, por exemplo, quando eu quero estar completamente focado, som marrom ajuda muito para mim. Quando eu tenho que fazer algo assim que é chato, por exemplo, nesses dias eu estava trabalhando em vários funis e arrumando a parte operacional de Hotmart, gerenciador de anúncios, YouTube, toda essa parte. Tarefas mais mecânicas, assim, que não são tão Eu boto ali, criativas. eu boto ali uma playlist e a primeira música do playlist é Superstition do Stevie Wonder.
E é sempre ali desse jeito. Então, aqui, pelo menos no YouTube, no Substack, aqui você vai ter essa indicação também da minha playlist. Mas, assim, é isso. É aproveitar as energias e ver as coisas que vão te ajudar a manter essa energia. Seja um Uhum. ritual, assim, um ritual tipo, vou tomar café, eu preciso é, botar uma música. Eu só vou começar a trabalhar depois de ter arrumado a mesa. Esse tipo de coisa vai te ajudar bastante para É, aproveitar o teu tempo. eu, infelizmente, não consigo trabalhar ouvindo música. Então, para mim, eu aceito metade da dica, mas eu já tentei aqui, eu fico, Sim, sim. Vai ter eu me gente que vai. desconcentro mesmo. É impressionante, né, como Tem, cada um é diferente. exato. É por isso que a gente está falando, né? Que a gente falou antes. Você tem que encontrar o seu jeito, É, assim, de saber o que fazer e quando fazer. é. Eu vou pegar a minha última dica aqui, que também é pouco ortodoxa, talvez, né? Mas que eu acho que ela também condensa muito do que a gente tem falado aqui, que é relaxar. Então, a gente falou muito da produtividade como um elemento de tensão na nossa vida, né? De querer fazer mais, sempre fazer mais e tudo mais. E eu vejo que muitas vezes, principalmente para nós, assim, que temos alguma espécie de trabalho criativo, que você tem que propor coisas do zero, né? E às vezes você empaca, né? Você não consegue, por mais que você tente, assim, eu costumo falar assim, parece que o meu cérebro virou uma batata, sabe? Que eu não tô conseguindo pensar em mais nada. E aí o que eu faço? Cara, pode ser às vezes 4 horas da tarde. Se eu sinto que eu encontrei, assim, uma barreira, eu dou uma parada, eu dou, sei lá, vou sentar no sofá, vou fazer um café, vou fazer alguma coisa. Talvez a melhor coisa do home office, né? Sei lá, se você tem um tempo, você pode sair, tomar um banho quente para dar uma relaxada, porque você precisa dar uma mudança, às vezes, no teu estado, e isso é muito louco, porque às vezes você tem uma coisa urgente para fazer e a melhor coisa que você pode fazer para cumprir essa tarefa é não fazer ela. Isso é muito doido, porque ele é É, muito contraintuitivo. Só que não sei como é que é para você, Cristian, mas para mim sempre funcionou assim. Cara, eu não sei o que é. fazer. Não, Eu não, para vou mim também. tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou fazer essa headline, eu não sei o que que eu vou propor nessa campanha. Eu vou lá e durmo, sei lá, vou fazer isso aqui amanhã de manhã. Eu tenho que entregar no outro dia, mas eu vou fazer amanhã. É, Você acorda, você cara, tá. parece que veio assim, sei lá, um anjo sussurrou no seu ouvido assim, e pronto, você tá lá, nossa, agora deu certo, sabe? Sim, E, sim, e sim. porque e assim, o que que é? Você estava muito tensionado, você não estava conseguindo pensar direito. Às vezes que nem a gente fala assim, né, a gente tem uma consultoria e tal. Você às vezes está no teu processo ali tão estressante de colocar um lançamento no ar que chega uma hora que você também empaca, né? E muitas vezes você não tem o tempo de dormir e ficar esperando uma inspiração vir e tal. Às vezes o que você precisa é realmente pedir uma ajuda, né? Sei lá, contratar alguém, chamar a gente para olhar o seu lançamento e tudo mais. É, mas para eu noto assim que isso é muito real, sabe? De às vezes você precisa dar uma relaxada, porque quando você está relaxando, você olha com outros olhos, né? A ideia de que eu falei aqui da consultoria, às vezes você precisa de outra pessoa olhar para você, né? Mas se você está trabalhando sozinho, não tem ninguém para pedir ajuda, às vezes é isso que te falta, né? Sim, eu só vou mencionar que nós que trabalhamos com escrita, né? É, na verdade, com todo o trabalho criativo, né? O designer, se tiver algum designer ali, nos avisa ali nos comentários, porque também é assim, meu irmão é designer e eu sei que ele faz a mesma coisa também. A gente trabalha criando, então quando a coisa está pronta, ou a gente sente que está pronta, a gente precisa pausar, desconectar, desligar, e em outro momento, talvez o seguinte dia ou algumas horas depois, já com outra cabeça, a gente vai e revisa. Ou seja, a cabeça da gente criando é a mesma coisa da gente revisando. Então, é o que o André falou. Esses outros olhos pode ser você contratando uma outra pessoa, literalmente contratar outros olhos para revisar o que você está fazendo. Ou se não conseguir, é você mesmo. Pausar, empacou, pausou, parou e sai fora. Dá uma volta. Vai lá no parque. Não tente relaxar assistindo Reels, tá? Não tente relaxar fazendo isso. É impossível mesmo. Dá uma esticada nas pernas. Tem um hobby. O que me ajuda muito, André,
Tudo isso que você falou. Eu durmo, assim, às vezes eu desligo como... Ali eu falo que, brinco, parece uma máquina, é só me desligar e já fico ali em cama. Dou um banho, tomo um banho também. Ou, assim, eu toco violão, então, vou pegar 20 minutos ali, 30 minutos fazendo nada ali, mas é isso que precisa. Essa besteira porque, de novo, E não nós é não perda de somos tempo, né? máquinas. Não é Não é perda de perda de tempo, tempo, né? não é perda de tempo. É que nós somos criaturas orgânicas, nós somos humanos, não somos máquinas. Então, não é que precisamos fazer, não, é pausa, temos que desligar o nosso cérebro da atividade que estamos fazendo ali. A gente pode desenvolver uma cegueira, como que chama? Uma cegueira cognitiva, que Uhum. não vamos ver nada, vamos ver só, não, vamos ter um monte de pontos cegos, que só depois de relaxar é que a gente vai ver. Então, o que eu faço, por exemplo, para ser produtivo, entre aspas, eu vou lavar louça, eu vou É, passar uma vassoura, eu vou lá tentar arrumar alguma coisa no quarto. pode parecer Assim, besteira, mas funciona, né? Você sim, tirar a cabeça funciona do demais, trabalho funciona funciona. demais. É, Sim. não, muito bom. Tem mais alguma aí, Christian, pra gente ir para encerrar esse É, episódio? sim, eu diria que isso daqui me ajudou muito. Eu vi com Robert Amorim, né? Não sei se você conhece ele, né? Sim. Como copywriter. Ele sempre mostrava nos stories que ele fazia uma lista de 10 tarefas para o dia. E eu levei a sério esse hábito de todo dia, antes de dormir, eu anoto o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Ou no dia de hoje, por exemplo, se não fiz essa lista ainda, eu vou anotando 10 tarefas que eu tenho que fazer. E cara, isso dali se eu anoto 12 tarefas, são duas que ficam por fora. Não Uhum. consigo fazer mais de 10, mais de 11. O outro dia tinha anotado 17, só consegui fazer 12. Então, ali é necessário você mensurar também o seu limite. Então, é bom você anotar as tarefas do dia. Eu preciso melhorar ali, porque como eu trabalho melhor de manhã, deixo reuniões à tarde, tem coisas que demoram mais tempo do que eu calculei. Então, por exemplo, para o vídeo manifesto, né, para o lançamento do podcast e tal, eu pensei que ele ia levar 1 hora e terminou levando 6 horas, assim, de produção, de edição. É bem Eu normal. gostei muito. Então não calculei, então É, não calculei a minha inexperiência em edição. é. Então, ali, assim, são coisas que vão te ajudar. Anotar as coisas me ajuda, né? Então, E eu acho que tem uhum, um negócio, não sei se você chegou a comentar, né, mas de tentar fazer isso no dia anterior. Eu não sei, mas sim, se eu durmo sabendo o que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu trabalho muito melhor do que se eu chegar no dia seguinte e descobrir o que eu tenho que fazer. Então, acho que isso sim. também é um negócio, é muito bom mesmo, né? Sim, sim. Então, ali, eu acho que com isso, não sei se ficou algo prático para você, você nos conte, porque não é algo que você, assim, a gente está tentando falar o mais realista possível, gente. Assim, É. também Aí assim, né? não. Se alguém quiser tava procurando um tutorial ou um template do Notion, já teria saído há muito Sim. tempo, né? Então, e Por, vocês por vão isso que eu achar, fiz. vocês vão achar Por muita isso gente que. oferecendo também. Exatamente. E você tá caindo no marketing, se você. É, A gente é marqueteiro, então não caia na própria magia, não caia no próprio marketing, no próprio feitiço. Então, ali você que trabalha com home office, é marqueteiro e tal, saiba disso, né? Como uma pessoa normal, com um pensamento real, encontra o seu jeito de ser produtivo. Porque ser produtivo é não estar ocupado, é você fazer as coisas certas no momento certo. Entre essas coisas está comer, dormir, tomar banho, tá? Então, também é produtivo quando você faz isso. A sua mulher agradece quando você toma banho. Então, é bom você muito considerar, bom. tá?
Vamos encerrar esse episódio, então, Christian. Tem duas coisas que a gente quer fazer agora no encerramento dos episódios, que é a gente tentar resumir em uma frase o que a gente leva desse episódio e também as nossas indicações, né? Então, a minha frase que eu coloquei aqui é que é bom ser produtivo, mas não fique maluco por conta disso, né? Então, seja produtivo, mas saiba também avaliar quando você está sendo muito louco e se isso não é uma pressão que você está se impondo que você não deveria ter. Qual que é a frase que você pegou aí, Christian? Ser produtivo não é estar ocupado, tá? São duas coisas diferentes. E na hora de você entender a diferença, a sua qualidade de vida vai melhorar. Sério, honestamente. Muito bom. Além da frase, a gente deixa uma indicação, né, para o pessoal também entender, né, o contexto desse assunto, se aprofundar muito mais. E a maioria das indicações a gente já fez ao longo do episódio, né? Então eu trouxe 3 livros sobre produtividade de trabalho, né? 2 deles eu já citei antes, né? Que é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, eu acho que é o nome ali. Desculpa se eu falei errado, né? Se alguém pode criticar aqui. E o segundo é o Deep Work, do Cal Newport. E o Deep Work, o Cal Newport, na realidade, é um autor que eu indico basicamente todos os livros dele, porque todos são muito bons. Tem um que eu tô lendo sobre comunicação constante, que eu acho que é um dos grandes inimigos da produtividade, essa comunicação imediata, assim, de WhatsApp, Slack, e-mail, e é bem interessante. E a minha terceira dica, né, é um livro que eu não citei, mas assim, se alguém tem um interesse um interesse em dar uma dimensão assim espiritual ou transcendental para o trabalho, ler o livro Caminho, de São José Maria Escrivá, que tem muitos pontos ali sobre a questão de como você pode trabalhar melhor e como você pode fazer do seu trabalho assim um instrumento de crescimento espiritual, assim, né? A gente acredita nisso, né? A espiritualidade faz parte também do ser humano e é legal que o seu trabalho também leve em consideração isso. Então fica a minha indicação. Christian, qual que é a sua? A minha é a playlist que eu mencionei antes, vai ficar por aqui. O livro Essencialismo também. Então, assim tá o livro Essencialismo, a playlist, caso você queira trabalhar escutando Stevie Wonder e Michael Jackson, ali a playlist, eu gosto, eu amo essa playlist, as músicas que tem ali. E tentar aplicar as coisas, assim, agora que, porque, de novo, eu sou da crença de que o podcast não é, você não aprende tanta coisa porque não é em formato de aula. A gente está tentando apresentar algumas coisas, você pode ter sentido que aprendeu alguma coisa, mas quando que este podcast vai servir para você falar, eu aprendi com ele, quando você coloca em prática. Então, é bom você agora, né, refletir, fazer essa reflexão interna de o que você pode fazer hoje, amanhã, esta semana, semana que vem, para ver se for necessário pedir ajuda, descobrir o seu melhor horário de energia, a sua melhor disposição, talvez está faltando algum exame médico, tem alguma deficiência hormonal, vitamínica, e por isso que você está sempre cansado. São coisas que não tem que levar a ligeira, não tem que levar ligeiro ali. Então, minha sugestão é essa, a playlist, o livro, e coloca em prática. É isso. Muito bom. Então, acho que vamos encerrando por aqui. De novo, os recados, né? Siga a gente no nosso Instagram, o link está aqui embaixo. Assine a nossa newsletter no Substack, né? Assine o nosso Substack do podcast, porque a gente nem falou, mas a gente começou a produzir alguns conteúdos exclusivos lá. Sim, Semana passada eu fiz uma análise de lançamento, achei que ficou bem legal, então a gente vai começar a usar a gente vai começar a usar o Substack para publicar, às vezes, alguns assuntos que complementam aqui o podcast. Vai ter os materiais complementares que a gente vai começar a disponibilizar por lá. Se você quer que eu e o Christian analisamos, a gente faça uma análise do contexto, assim, da sua empresa, do seu lançamento, da sua oferta, da sua página de vendas, da sua página pessoal, se você está precisando, assim, de um novo olhar, você tá com alguma dificuldade, está precisando de alguma ajuda, manda uma mensagem para a gente marca uma conversa, entende o que você precisa, e a gente vai fazer também de
tudo para te ajudar. Beleza, Christian? Acho que era isso. Beleza. Então, mais um episódio concluído. Espero que vocês gostem. Deixem os comentários, envie para quem vocês gostam. Se você tem um amigo meio neurótico, que nem um amigo do Christian, assim, manda para ele dar uma relaxada. E é isso, e a gente se vê no próximo contexto. Então, obrigado e até mais, pessoal. Obrigado, valeu, gente.